Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um caso que ocorreu nos anos 70, onde alguns passageiros avistaram alguns fantasmas dentro de um avião. Sou César do canal Aliena Mundi e, meus caros, muitos pensaram que essa história era besteira. Mas como negar a consistência dos avistamentos relatados? E por que a equipe inventaria tudo isso? A Western Airlines deveria ter levado isso um pouco mais a sério e usado os incidentes como uma oportunidade para aprender muito mais sobre o nosso universo paralelo. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir a todos que deixem um comentário sobre o caso ou se já viu algum fantasma e, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, meus amigos, vamos conhecer mais sobre o voo 401, indo agora direto aos fatos. Alguns de vocês já viajaram de avião? Ou também usam esse tipo de transporte diretamente? Ou até mesmo você já esteve a bordo de um avião sozinho na cozinha no meio da noite e sentiu que estava sendo observado? Como se alguém estivesse lá com você? Geralmente é um passageiro querendo outra bebida, ou outra coisa para comer, ou fazendo alongamento de yoga enquanto espera o banheiro. Mas às vezes não há passageiro nenhum, ou nenhum outro membro da tripulação, nada além de um frio fantasmagórico e uma sombra fugaz. Na década de 1970, histórias de tais aparições fantasmagóricas voaram pelos Estados Unidos da América e pelo mundo das companhias aéreas. Passageiros, tripulação de cabine, pilotos, engenheiros de voo, até mesmo altos executivos de companhias aéreas. Todos alegaram ter visto algo enquanto viajavam em algumas aeronaves da Western Airlines. Para entendermos essa história assustadora, devemos primeiro voltar a 29 de dezembro de 1972, a bordo do voo 401 da Western Airlines, enquanto descia em direção a Miami, após seu voo de Nova York no aeroporto JF Kennedy. O clima estava bom e as 101 pessoas estavam ansiosas para aproveitar o ano novo sob o sol da Flórida. O TriStar, como era também conhecido o avião, o orgulho da frota das companhias aéreas, o voo do JFK transcorreu sem nenhuma intercorrência. Mas enquanto a tripulação se preparava para o pouso, ocorreu o primeiro de uma cadeia de eventos que acabaria levando à perda de 101 vidas. O primeiro oficial, Albert Stockstill, foi instruído a baixar o trem de pouso. De forma alarmante, a tripulação percebeu que em todas as luzes indicadoras nas rodas estavam verdes. O capitão Robert, que se chama Bob Loft, acreditava que era apenas uma lâmpada defeituosa. Então, Stockstill começou a removê-la, enquanto o engenheiro de voo, Donald Don Ripple, descia para o compartimento dos aviônicos, ou o buraco do inferno, como era referido, que era abaixo da cabine de comando, para verificar visualmente se o trem de voo estava baixado. Porém, meus caros, enquanto os pilotos tentavam resolver o problema, eles não perceberam que o piloto automático havia desligado e agora estavam descendo lentamente em direção ao Everglades, na Flórida, que é um pântano. O TriStar estava viajando a 227 milhas por hora quando bateu no pântano infestado de crocodilos nos arredores de Miami. Muitos dos passageiros morreram instantaneamente e aqueles que sobreviveram enfrentaram uma espera agonizante para que os socorristas chegassem ao local do acidente. O primeiro oficial, Stockstill,
morreu com o impacto, mas Ripple e Loft sobreviveram ao acidente inicial. Ripple foi levado às pressas para o hospital, mas depois sucumbiu aos ferimentos. Tragicamente, o resgate também foi muito lento para o capitão Loft, que morreu no local. A investigação subsequente sobre o acidente localizou o erro do piloto como a principal causa. A tripulação falhou em monitorar as altitudes, enquanto tentava em vão lidar com o problema do material rodante. Tragicamente, mais tarde, foi revelado que a roda do nariz realmente estava travada no lugar e era apenas uma lâmpada com defeito. Embora a maior parte do avião tenha sido destruída, certas partes, como a cozinha, puderam ser recuperadas, e a Western e a Lockheed concordaram que as peças poderiam ser reutilizadas e instaladas em outros aviões na linha de produção. Uma dessas aeronaves que usaram essas peças, com o passar das semanas e meses, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Em 1973, no aeroporto JFK, a Western Airlines estava embarcando para seu voo para Miami. Viajando naquela manhã, estava um dos vice-presidentes da companhia aérea, como passageiro VIP. Ele estava autorizado a entrar na aeronave e primeiro a seguir para a cabine de primeira classe. Enquanto se dirigia para o seu assento, notou um capitão da companhia de uniforme completo e foi bater um papo. Durante a conversa que se seguiu, ele percebeu que, de repente, estava falando com Bob Loft. A aparição desapareceu rapidamente e o vice-presidente correu para encontrar um membro da tripulação. Com medo de que pudesse ser um presságio de que algo iria acontecer com essa aeronave, uma busca no avião foi realizada antes de qualquer outro passageiro embarcar, mas não havia sinal do capitão misterioso. Alguns meses depois, no aeroporto JFK, uma tripulação embarcando na mesma aeronave ficou surpresa ao ver Loft, já sentado na cabine de comando. Eles aparentemente conversaram com o fantasma, sem perceber quem era ele. Antes que desaparecesse diante de seus olhos, o voo foi posteriormente cancelado, porque a tripulação estava muito abalada para voar. Os engenheiros de voo geralmente chegavam à aeronave antes da outra tripulação para realizar as verificações pré-voo. Nesse dia em particular, o engenheiro de voo ficou surpreso ao ver um segundo oficial oriental já sentado em seu assento. Ele imediatamente o reconheceu como Don Ripple e a aparição lhe disse: "Não precisa se preocupar com o pré-voo, eu já fiz isso." Antes de desaparecer, algumas semanas depois, outro capitão estava verificando os instrumentos antes de um voo para Miami, para Atlanta. Olhando bem na cara dele, estavam os contornos inconfundíveis do rosto de Ripple. O capitão afirmou ter ouvido distintas palavras falando assim: "Nunca haverá outro acidente em um L1011. Não vamos deixar isso acontecer", disse o fantasma. Durante um outro voo, de Atlanta para Miami, a tripulação da cabine de comando estava saboreando sua refeição enquanto navegava a 39 mil pés de altura. De repente, houve uma batida forte vindo do buraco do inferno, aquela cabine, aquela buraco que é logo embaixo da cabine. A essa altura, as histórias de fantasmas já circulavam pela empresa e a tripulação relutava em olhar. Mas as batidas continuaram e quando o engenheiro de voo abriu a escotilha, ficou horrorizado ao ver o rosto de Ripple olhando para ele. Terrivelmente, era aqui que o maquinista estava quando o voo 401 caiu. E não foram apenas as tripulações de voo que viram as aparições fantasmagóricas. Em uma ocasião, vários fornecedores que carregavam o avião para seu próximo voo foram vistos saindo do jato e se recusando a voltar. Quando questionados sobre o motivo, todos afirmaram ter visto um engenheiro de voo parado na cozinha dias diante deles antes de desaparecer. Os passageiros também relataram ocorrências muito estranhas. Uma mulher sentou-se ao lado de um piloto da Western, que, segundo ela, parecia doente. Ela chamou a aeromoça para o piloto sumir do nada na frente dela.
Outra senhora convocou um membro da tripulação porque estava preocupada com o piloto indiferente sentado ao lado dela. O homem mais uma vez desapareceu, deixando a passageira histérica. Após esses incidentes, as duas mulheres viram fotos da tripulação falecida do 401. Ambas identificaram Don Ripple como membro da tripulação que haviam visto. Até agora, a maioria dos relatos dos acontecimentos assustadores e os avistamentos fantasmagóricos foram rapidamente varridos para debaixo do tapete pelo Western. Que companhia aérea gostaria que os passageiros pensassem que suas aeronaves foram assombradas por tripulantes mortos que pereceram pelo orgulho de sua frota? Embora a companhia aérea tenha se recusado terminantemente a acreditar nas histórias assustadoras, os avistamentos foram todos relatados à Flight Safety Foundation, que mais tarde comentou: os relatos foram dados por pilotos e tripulantes experientes e confiáveis. Nós os consideramos significativos. A Western alertou os funcionários de que eles poderiam ser demitidos se fossem pegos espalhando as histórias de fantasma. Mas então, um acidente mudou tudo. O voo 903 acabara de decolar do aeroporto JFK com destino à cidade do México. A aeromoça Faye Merriweather estava na cozinha preparando as refeições para os passageiros. Ao estender a mão para a maçaneta da porta do forno, ficou horrorizada ao ver o rosto de Don Ripple olhando para ela. Sem entrar em pânico, ela rapidamente foi chamar outra aeromoça e os engenheiros da aeronave para dar uma olhada. Com certeza, quando eles voltaram, o rosto de Ripple ainda estava olhando para fora do forno, embora agora parecesse que ele estava tentando dizer algumas coisas. De repente, todos os três ouviram claramente a aparição murmurar as seguintes palavras: "Cuidado com fogo neste avião." O voo chegou à cidade do México com segurança, mas na volta os problemas começaram com o motor deste bordo. Após uma inspeção, a aeronave foi liberada para a decolagem, mas conforme o avião subia, o motor falhou e disparou várias vezes. Foi rapidamente desligado antes de pegar fogo e retornar ao aeroporto. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente, mas a tripulação ficou compreensivelmente muito abalada depois que viram na porta do forno. À medida que os avistamentos se tornavam cada vez mais frequentes, circulavam rumores de que os pilotos e a tripulação se recusavam a voar no avião que tinham parte do jato condenado, que estavam instalados. Investigadores paranormais solicitaram várias vezes permissão para embarcar para ver algo que poderia ser registrado por eles. No entanto, todas as peças recuperadas do voo 401 foram posteriormente removidas dos jatos suspeitos. Os fantasmas de Bob Loft e Don Ripple nunca mais foram vistos. Nas suas palavras assustadoras para proteger a frota, L1011 da Western se tornaram realidade. Nos anos após o incidente, até o fechamento das companhias aéreas, não houve outro incidente fatal na frota da TriStar. Quer você acredite em fantasmas ou não, é muito bem pensar que aqueles pilotos dedicados podem ter mantido o resto da frota L1011 segura. O avião mais tarde passou a voar para a transportadora de Hong Kong, Cathay Pacific, e a Western Airlines foi consignada aos livros de história, quando encerrou as operações em 1991. Então, da próxima vez que você estiver sentado em um avião e sentir um calafrio, antes de pedir à tripulação da cabine para ligar o aquecimento, dê uma olhada ao redor. E se vir alguém sentado com o uniforme de piloto, certifique-se de dar uma olhada mais de perto. Podem muito bem ser os fantasmas do capitão Robert Loft ou do segundo oficial Don Ripple, vigiando e garantindo que seu voo chegue com segurança. Espero que tenham gostado do caso e que se inscrevam em nosso canal. Estamos voltando os casos paranormais aos poucos, então contamos com sua ajuda. Seu like nos ajuda muito
E também um comentário é bom para que o YouTube possa enviar esse vídeo para mais pessoas, que o alcance do nosso canal ainda é muito curto. Então, meus caros, um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.